Olá, piscianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer a leitura aqui para julho, perdão, porque eu acabei tendo um intervalo que eu tava só resolvendo o BO. Ai, gente, uma hora é que eu não gosto de treta, né? Como boa taurina, eu dou um boi para não entrar numa boiada, mas depois, como é que é? Dou um boi para não entrar numa briga, mas depois dou uma boiada para não sair, né? Depois que touro é assim. Mas acho que vocês me entendem também, não é? Porque peixes também, emocionalmente, que é a minha lua em peixes, vai, a gente é feito de trouxa, né? Vai até um nível hard, né? Então, depois que passa e peixes falar não quero saber, também vai pegar, fica com preguiça, né, piscianos? Vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui, nós vamos pegar os 4 elementos, tá bom? Corpo, mente, espírito, dinheiro, trabalho, relacionamento. Essa leitura eu faço no meu particular, e até me perdoe aí as pessoas que tentaram comprar, esse que foi o problema em junho, tava dando vários problemas, né? Assim, elas não conseguiam, não deu nenhum outro problema a não ser não conseguir, mas parece que foi resolvido, tá bom? Então, aqui eu faço um pouco mais simplificado, porque ela fica longa de qualquer jeito, se ela tiver bem feita, também depende muito das cartas, né? Quando a gente tem carta que traz muito aquelas são as cartas que trazem desafios, é óbvio que é mais difícil a gente passar, né, a informação. Todo desafio, ele traz por trás dele, mesmo que, né, a gente não goste, ele traz um tipo de aprendizado ou algum tipo de força que a gente tem que desenvolver. Nesse sentido que a gente tem que ver a leitura, ok? Obviamente que aqui também você pode estar pensando em tomar uma atitude, percebe aqui alguns desafios, você pode mudar, né, aqui, ou analisar melhor algumas coisas. Então, eu vejo a leitura de tarô nesse sentido, não é algo certo e absoluto, né? É uma perspectiva daquilo que está sendo projetado, parte do que está sendo projetado, parte não, tudo que está sendo projetado é tudo que a gente sente, sonha e vive agora. Então, você pode mudar isso, tá bom? Então, vamos lá, piscianos. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Os enamorados no elemento terra, muito bom. É um arcano maior, portanto, potencializa, né? Diz que o terra, que vai falar de dinheiro, trabalho, tempo, saúde, tá favorável. É claro que tá favorável, tem um potencial aqui. Eu sempre falo que a gente tem que ver os 4 elementos no seguinte sentido, tá? Tá alinhado, então significa que o que tá por fora, né? O meu cotidiano, principalmente o terra, tá falando do nosso cotidiano, tá favorável. Às vezes a carta que sai, ela pode ter o mesmo elemento, ou um elemento favorável à terra, mas a carta em si traz um desafio. O desafio dos enamorados está exatamente nas nossas relações, que aí em termos profissionais, nas nossas alianças e sociedades que a gente, né, resolve fazer, e no lado pessoal, as nossas alianças pessoais, nossas amizades, e também tem um peso bastante grande aqui essa carta no sentido de relacionamento, né? Então, a questão de relacionamento, sim, é muito importante no seu cotidiano aí, com quem você está se relacionando, com quem você, no caso do terra, com quem você faz pactos, né? Eu sempre falo que a gente está fazendo pactos sem perceber ou percebendo, então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? E a carta dos enamorados, ela traz a perspectiva da escolha, né? Não dá para se servir a 2 senhores, e de verdade a gente percebe isso, né, na nossa vida, né? Ou a gente, por exemplo, se a gente decide falar, não, eu vou ser feliz, não importa a consequência, a gente é feliz, não importa a consequência. Se a gente quer ser feliz, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma escolha, porque assim, ser feliz, ser livre, né? Nesse ser feliz a gente pode ser feliz, mas desculpa, eu vou recolocar, vamos supor, ser livre, né? Eu quero ser muito livre. Quanto mais liberdade você tiver, menos ligações você tem, né, em termos de relacionamento, por exemplo. Então, talvez você não vá ter, né, em algum momento você vai sentir falta de ter uma relação que tenha uma proximidade maior, né, um pacto mais forte, né, vamos pensar assim, como se fossem ligações químicas, né, a gente faz ligações, não é? Então,
a gente tem que saber o que que eu quero. Não, eu quero coisas consolidadas. O consolidado tem o seu lado bom e ruim, e aquilo que traz liberdade tem o seu lado bom e ruim. Só que a gente tem que, não dá pra gente, por que que eu não posso servir a dois senhores? Eu não posso querer só ter liberdade e exigir do outro que ele tenha compromisso. Ou eu quero muito compromisso, né? Mas o outro quer liberdade, então o outro não quer a mesma coisa que eu, certo? Ou senão eu tô tendo compromisso, mas não, aí eu quero também ter liberdade. Tá me incomodando ter compromisso, entende? Você tem que ter uma escolha, no fundo, a gente pode ter um pouco de tudo, né? No final das contas, mas a gente tem que ter uma coluna dorsal. Você quer mais compromisso? Saiba que o compromisso, vamos supor, sério aqui, você vai ter menos liberdade, sim, a pessoa tá esperando você, é uma questão de... não, por que eu tenho que te dar satisfação? Porque a pessoa está esperando você, ela também não fez nada porque ela não quer te magoar, entende? Ah, mas eu quero liberdade. Beleza, você tem liberdade, mas aí você quer o lado bom da estrutura, certo? Mas, entende? Porque, eu tô passando por um momento difícil, eu acordei, né, não tô bem, mas se você tem alguém que você tem compromisso, a pessoa vai te ajudar, porque ela tá lá, entende? Acho que eu passei, né? Espero que eu tenha passado, não tenha confundido mais que ajudado. Mas a ideia é que aqui você tem que fazer uma escolha. Tá bom, tá ótimo. O que você quiser, o que você escolher, seguindo isso, sem servir a dois senhores, né? Você fala, vou ser livre, vai ser livre. Então saiba que você vai depender principalmente de você, tá? Porque nada é absoluto na vida. Entendeu? Tá tudo certo, tá? Mas as relações, como você tem essas relações, isso é muito importante. Então, você tem que ter consciência que tipo de relação você já tem, se você quer se manter nela, ou que tipo de relação você quer projetar para sua vida, tá bom? Elemento fogo, outros seis de espadas. E o elemento ar favorece o elemento fogo, então o fogo também é ok. O fogo vai falar das suas decisões, das suas ações. O fogo vai falar aqui do seu espiritual, da sua força de vontade. E o seis de espadas é uma carta que está trazendo ação, sim, da sua parte, com certeza uma escolha. Qual é a escolha que você tá fazendo? Primeiro que esse anjo, eu não vou trazer sempre a do anjo, porque eu posso ficar muito tempo só com os 4 elementos, tá? Trazendo todos os aspectos. Entende? Mas como nós somos muitos, quanto mais a gente se aprofunda no aspecto, mais a gente fica, ao invés de ser mais coletivo, né, vai ficando cada vez mais específico. E aí no canal não tem porquê, né? Esse anjo que é o 63, ele fala da percepção da unidade, tá? Então o que acontece? Pode ser que você... lembra que não dá para servir a dois senhores? Porque se você tá com um pé de um lado do outro, você não tem lugar nenhum, né? Então você sente que alguma coisa aqui, ou você já vem sentindo, né? Porque essa questão do tempo pode variar um pouquinho. Mas em julho fica muito claro que você tem que mudar a situação como está. Isso provavelmente tem muito a ver com as suas relações profissionais, pessoais, relações em gerais, tá bom? Então, eu tomo uma decisão, essa decisão é com certeza mudar o estado atual das coisas, porque primeiro, você não se sente integrado, tem alguma coisa que, sabe, que não tá funcionando bem, tá? E até porque também tem sabe, você não, antes do 6 de espadas vem o 5. Pode ser também um ambiente, seja uma relação, é uma relação que, ou se vocês são muito diferentes, você tem que usar muito de diplomacia, mas aí de qualquer forma é a decisão, eu resolvo ser assim, não importa, tudo vai dar certo se você tiver consciência da sua decisão, mas é preciso ter consciência, tá? Aqui pode ser que tenhamos um momento realmente de bifurcação na vida de vocês, aonde as nossas diferenças, elas vão ficando mais a flor da pele, né, do que aquilo que a gente tem em comum, entende? Porque assim, mesmo que eu tenha alguém que seja o oposto de mim, mesmo para trabalho ou para a questão pessoal, no primeiro momento eu me uni com essa pessoa porque eu tinha um objetivo, tinha algo em comum entre nós. Se for uma sociedade, existe o sonho em comum, né, da sociedade, tá? Só que com o tempo aqui, essa situação, ela foi trazendo à tona muito mais as diferenças do que aquilo que vocês tinham em comum, tá? E nesse momento, ela se torna, de certa forma, insustentável, ok? Não tem que ser assim, mas para muitos de vocês isso pode estar assim, até pode não ser uma escolha sua, né? Às vezes o outro também não tá a fim de conversar, não é? Às vezes também, quando a gente tem duas pessoas, eu posso estar muito consciente e tudo mais, mas o outro tá menos. Agora, também tem essa situação, o outro tá menos consciente, você é mais consciente?
tendo essa perspectiva de que o outro não vai melhorar muito no período X de tempo, você quer continuar? Não, eu quero porque eu tenho certeza, eu sinto, eu tenho intuição, porque aqui também a intuição está favorecida. Pode ser que muitos de vocês já sabem como se direcionar, e aqui não precisa ser uma separação. Quando eu direciono com o Seis de Espadas, eu faço uma mudança radical. Eu faço uma mudança radical, por exemplo, na forma como eu vou agir, na forma como eu vou falar, certo? Então, isso também pode mudar toda uma relação, tá? Eu posso mudar completamente a minha forma de viver, e nem por isso eu precisei mudar de trabalho, de relacionamento, tá? Também pode acontecer, tá bom? 10 de copas aqui no elemento ar. Eu dou risada porque, que coisa, né? O 10 de copas é uma carta maravilhosa, é um júbilo emocional, né? Que culmina, né, numa próxima fase de identidade pessoal, de saber o que eu quero, o que eu sinto, o que eu amo, o que eu não amo, né? Mas está no elemento ar, então existe talvez como uma ideia, no sentido talvez até de uma projeção ou um sonho, essa vontade, né? E o 10 de copas, eu falo que é mais do que só estar em família, ou estar num grupo, que pode incluir família, certo? Mas aí eu me senti exatamente isso, ó, ter essa percepção de que eu faço parte disso aqui. Pode ser que peixes vem sentindo que não faz parte, né? Você tá lá no trabalho e fala, mas gente, parece que eu tô no mundo paralelo. Quem já sentiu isso, né? Você tá lá, mas você fala, parece que eu não tô aqui. Eu falo, as pessoas entendem outra coisa. Será que tá tendo algum tipo, tô numa outra dimensão? Aí eu falo, tem uma tradução simultânea do Google Universal para essa outra dimensão e a pessoa tá errado, alguém fez alguma coisa errada. A pessoa entende outra coisa, né? É telefone sem fio, isso aqui, porque assim, ou está numa relação pessoal, que acontece muito, isso não é incomum, você fala, o outro responde, até porque o outro nem escutou o que você falou, não é? Só escutou a última palavra e deduziu, né, de acordo com a vivência de vocês, alguma coisa. Gente, já vi muito disso, tá? Então, assim, eu sinto que vocês querem isso, é o sonho de vocês, tá? Só que assim, quando a gente tem a carta de água no ar, significa que eu tenho um emocional muito à flor da pele, no caso de vocês aqui, um sonho feliz, ou uma projeção, ou tá muito próximo, ou você tem algo que você fala assim, não, isso aqui eu tenho certeza que vai gerar essa situação, mas eu não tô conseguindo encontrar o caminho. Às vezes também é como você tá lidando com a situação. A gente já falou disso. Então, só que assim, você perde um pouco a clareza. O que é ter água no ar? É como se fosse uma neblina. O que é a neblina? São gotículas de água dispersas no ar. Qual é a sensação da neblina? Você diminui a velocidade, né? Porque você não enxerga um palmo à sua frente. É muito difícil tomar decisão a longo prazo, porque você só consegue ver, né, os próximos, sei lá, 10 metros, entende? Você tá numa estrada, você não vê a estrada, você não vê o todo, você não tá vendo nada, né? Então, essa perspectiva sua, você quer muito algo, mas isso acaba, até porque vocês são, emocionalmente, quando vocês sentem, né? É tudo muito amplificado. Então, pode ser isso, né? Você tem um pouco mais de dificuldade de racionalizar, né, a forma como você vai fazer. Às vezes você até sente, até você tá disposto ou disposta a agir diferente, né? Eu não vejo que você esteja indisposto ou indisposta, mas a ideia é de que eu não sei muito bem como fazer, não tenho clareza, tá? Porque aqui eu não estou usando a minha racionalidade, né? Não estou com a mente clara, não estou. Então a mente está um pouco bloqueada, tá? E 10 de espadas, você vê que coisa, podia ser o inverso, né? E o 10 de espadas em termos de relacionamento. Bom, água trava o elemento ar, e o elemento ar trava o elemento água, que fala das minhas emoções, dos meus relacionamentos. Parte também dessa sua dificuldade de escolha, de saber o que fazer, é porque você não tem clareza, né, aqui de algo, né? No 10 de espadas, eu preciso reformular como eu vejo as pessoas, as minhas relações, o que eu espero delas. Esse anjo, inclusive, traz uma palavra, o anjo 17, ele fala de revelações, tá? Pode ser também que as coisas não são como a gente espera. Gente, a gente espera demais das pessoas. A gente tem que entender que a gente também talvez não entregue para as pessoas o que as pessoas esperam, não é? A gente pode achar que tá entregando, a gente só sabe, só seria possível essa perspectiva fazendo se tivesse como aquelas pesquisas de opinião ocultas, que a pessoa pode falar o que quiser, mas que ela falasse, né, com bastante sinceridade, não é? Mesmo que não gostasse, mas com sinceridade, né?
Não porque eu quero te prejudicar, né? É na ideia de que às vezes eu gosto muito de você, mas tô com dificuldade de lidar com você, sabe? Às vezes a gente tem isso, a gente gosta muito de alguém, mas a gente não sabe lidar e fala, olha, eu gosto muito de você, mas eu tenho dificuldade nisso, né? Talvez fosse muito importante. Então, a gente sabe que o seu emocional tá travado, de certa forma eu acho que você sonha alguma coisa aqui magnífica. Na prática, deve ser 30% do que você espera. E no final das contas, o segredo aqui provavelmente é você mudar, né? Porque o 10 de espadas é o prenúncio do as. É uma abertura de mente, né? É uma mente clara, objetiva. Talvez ser mais objetivo. Tá, o que eu quero dessa relação? Eu tô aqui no trabalho para quê? Para ganhar dinheiro. Antes de mais nada, e realizar esse trabalho. Ok, tudo bem que seria muito ideal eu estar lidando com pessoas que eu adoro, que eu me dou bem, que de repente concordem com tudo comigo. Mas eu não estou aqui exatamente por causa delas, eu estou aqui por causa do projeto. De repente, o que elas estão dizendo, apesar de não ser aquilo que eu penso, sabe? Tem coisa que eu posso tirar disso? O projeto. Qual é o as de espadas? Qual é o objetivo? É um objetivo, o projeto. É o meu trabalho, é o profissional, ok. Começa a tirar um pouquinho as questões emocionais, ok? Porque sim, as pessoas aqui aparentemente são diferentes. Vocês estão lidando com pessoas que talvez tenham valores diferentes até. Ou simplesmente vocês estão numa fase de ideias diferentes. Isso pode acontecer tanto no trabalho quanto na relação pessoal, né? Vocês sempre se deram bem, aí chega um momento aqui que de repente vocês estão com umas ideias meio diferentes demais, vocês sentem um pouco de dificuldade, né? Porque, claro, enquanto estava todo mundo olhando para o mesmo horizonte, estava simples, né? Apesar das diferenças de vocês. Eu acredito que vocês sempre tiveram diferenças, ou naturezas, vamos supor, né? Pode não ser, pode não ser valores diferentes, simplesmente uma natureza diferente. Só que às vezes isso não estava atrapalhando até agora, né? Pode ser que tenha um projeto aí que você tem que fazer uma escolha e os atritos vão as diferenças, como eu falei, elas vão estar mais evidentes do que as similaridades, né? Vamos pegar aqui. Então, mas assim, o terra e o fogo estão super favoráveis, ok? Tá bem claro que vocês misturam muito a parte racional com emocional. E como é que faz isso, né? Bom, vocês estão muito próximos de terminar no número 10, ou terminou no número 9, vocês estão numa fase de transformação. Não acho que isso dure muito mais, essa confusão, não conseguir ver com clareza, estão bem próximos, né? Por exemplo, quando a gente fala do 10 de copas na mente, tudo que você quer, você já tem em você no as de copas, né? Você não precisa da validação das pessoas. E veja, não é porque a gente não gosta de ser reconhecido, né? De se sentir integrado, é uma delícia. Mas você não precisa, né? Você tem que, de certa forma, nessa ideia de 10 se transformando em as, entender que você é uma unidade e que, antes de mais nada, você tem que estar integrado ou integrada aí com você. Não é possível que alguém fala, você está pensando A, a pessoa fala B e você se desestruture completamente, né? Ou você acha que tudo está perdido, porque não é assim na prática, tá? Pode ser que a B, ao invés de ser só A ou só B, seja muito melhor, tá? Então, estamos falando de integrar ao invés de separar. Aqui, na questão do corpo 5 de copas, acho que emocionalmente vocês estão tristes com alguma coisa. É interessante, né? Porque tem um peso, uma questão emocional aqui. Você sabe, você tá triste, eu não sei se é porque você tem que tomar decisão ou você vai tomar a decisão porque você tá triste. Eu não sei quem veio primeiro, né? Se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, é a melhor frase do planeta, né, gente? Eu acho simplesmente fantástico essa propaganda. Vocês não sabem o que veio primeiro, né? Se você tá precisando tomar uma decisão porque você tá triste, ou você tá triste porque vai ter que tomar uma decisão, a situação chegou. Então, por exemplo, você chegou aqui a uma questão, você tá num relacionamento e aí o seu parceiro ou parceira recebeu uma proposta e nesse momento vocês vão ter que fazer um rearranjo na vida de vocês, não é? Então, primeiro chegou a situação e aí você fica triste porque você tem que tomar uma decisão, né? E não era isso que você não tava no script do negócio, né, da sua vida nesse momento. Isso pode mostrar um pouco uma divergência entre vocês, tá? Porque é um evento externo, pode não ser um evento seu, ou pode até ser, você recebeu uma promoção ou você vai para algum lugar e você não está encontrando apoio, né? Aqui pode ter uma divergência na questão aqui de algum tipo de... que a gente sabe que pode ter uma mudança. Para alguns, aí mais específico, com 6 de espadas, pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de país, tá?
Então pode até ser um negócio grande, então realmente não é simples. Agora, você pode estar triste com uma situação, você não se sente bem onde você tá, você não se sente participando, você tá lá, mas parece que você só tá de corpo presente, ou as pessoas não te enxergam, né? Então essa tristeza, porque tem uma questão física aqui que ela é, na verdade, ela é emocional. Essa tristeza é brincadeira, né, gente? Só um minutinho. Olá, gente. Vamos lá. Então, aqui pode ser que você tenha tido perdão, tive que pôr um pausa só pra ver se até tinha algum problema, né? Mas não tem problema nenhum, é só tem gente que não tem o que fazer mesmo, entendeu? Ó, o garoto passou aqui, fez barulho na frente da minha casa, e ele parou na frente da minha casa pra ficar acelerando. E riu ainda por cima. Deem educação pros seus filhos, por favor, ok? É a melhor coisa que você pode fazer para a humanidade e para sua vida também, tá? Vamos lá. 5 de copas é uma tristeza, ok? Então, eu tô triste, não me sinto integrado, eu quero sair, tá? Mente, a carta do louco. E a mente significa que você tá querendo abrir a sua mente, você quer pensar em coisas novas, né? Eu sinto que vocês estão, inclusive, muito decididos, né, para alcançar aquele 10 de copas. Isso tem um lado perigoso, porque vocês se sentem muito entusiasmados com a possibilidade do sonho, tá? De se jogar aqui em alguma coisa, num projeto, né? Então, vocês estão bem audaciosos, porque, de verdade, a sensação é de que você não aguenta mais algo, né? Ou você quer simplesmente começar a ter algum tipo de experiência que te traga, né, aqui um novo significado, tá? Aqui na espiritualidade, o 3 de paus, e o 3 de paus fala de expansão. Vocês podem estar, de repente, algumas pessoas, né, pensando, né, de maneira mais aberta, tá? Só um minuto. Não, já passou. É engraçado, gente, porque aqui eu moro no condomínio. Teve uma vez que passava com o carro, o rapaz nem tinha carteira, menor de idade. Pararam de madrugada para ficar acelerando na porta da minha casa. Tive que chamar os seguranças do condomínio, né? Então, é duro, né? Por favor. 3 de paus. É porque eu sou mulher e tô aqui, né? Porque se tiver um cara aqui mal-humorado, pergunta se eles vão lá. Encher o saco, não vão, né? 3 de paus. O 3 de paus na espiritualidade significa experimentar. Pode ser que você esteja se abrindo a novos conceitos, por exemplo. Tá? Então, você tem uma religião, mas sei lá, de repente vai estudar tarô, né? Eu considero o tarô como uma... vocês viram, né? Ainda bem que tá gravado. Eu considero o tarô uma ferramenta, inclusive, de autoconhecimento, ok? Muito mais do que qualquer outra coisa, certo? Então, essa é a perspectiva da espiritualidade. No dinheiro, 3 de copas, tem uma celebração a respeito de algum contrato ou alguma coisa que você vai fazer aí, é bom para você, é muito bom para você, tá? Pode ser que aqui tenha uma escolha exatamente porque você tem alguma, vou até pegar pro trabalho aqui. 4 de copas, porque você tá procurando algum tipo de oportunidade. Não sei se é por causa do trabalho. No trabalho, o 4 de copas significa que você tá totalmente infeliz. O 3 de copas pode ser que você esteja procurando satisfação pelo dinheiro, exatamente. Então, pode ser que você tenha uma tendência, deixa eu até pegar relacionamento, mas até agora eu não vi nenhuma situação de você perder dinheiro, mas pode ser que você, para superar essa fase do trabalho, tenha mais celebrações aqui, ok? As de copas, nos relacionamentos. Aqui eu sinto que você não quer mais, se tiver que ser muito difícil, se tiver que brigar por alguma coisa, você não quer mais, você não vai querer mais, tá? Essa aqui é a questão. Você quer que as suas relações tenham leveza. Você não quer mais ficar forçando a barra para se adaptar. Sabe aquela coisa? Eu faço, mas... de verdade, gente. Tem gente, você pode fazer o que for. A pessoa nunca te aceitou, tá? Essa aqui é a questão. Então, você chegou a essa conclusão, que não adianta, certo? Fazer absolutamente nada. Você quer que a relação, eles estão muito abertos a novas relações
é mais com o 10 de espadas, né? Pode ser que também que você queria muito fazer parte de um grupo, por exemplo. E você percebe que, no final das contas, apesar de vocês ficarem, né, de ser difícil, você tentou muito, né, e depois deu tudo muito errado para alguns grupos aí, porque assim, na questão dos relacionamentos, pode ser que para alguns esteja acontecendo na vida íntima, para outros na vida social e para outros na vida profissional. Nem tudo acontece tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes acontece, né? Às vezes quando vem as coisas, vem com tudo em todas as áreas, tá? Mas a ideia é de que você não quer mais forçar a barra, sabe? Ó, serve, sapato, serve. Se não serve, tá. Então deixa pra lá. Quando servir, ok. É isso. É dinheiro. A carta do enforcado. Porque eu queria saber se podia ter problema com o dinheiro. Enforcado, cavaleiro de ouros e a rainha de copas. Eu acho que o dinheiro realmente... você vai procurar algum tipo de satisfação. Vocês se sentem aqui sem entender muito bem o que vocês querem, tá? Eu acho que a primeira experiência que vocês vão fazer é tentar fazer algo que agrada. O dinheiro está muito ligado ao prazer que ele vai te gerar aqui. Então, mesmo que você não está feliz com o trabalho, porque no final das contas pode ser que o trabalho não gera dinheiro suficiente para te proporcionar algum tipo de prazer, tá? Algum tipo de celebração. Então, é aquela coisa que você está trabalhando para sobreviver, não é? E por trás do 12, que é do enforcado, que fala da gente entre aspas, se sacrificar, da gente se doar, né, pelo quê, né, pelo nosso desenvolvimento, é um momento que a gente faz alguns sacrifícios, mas o objetivo é o 13, a prosperidade, né, e parece que é igual quando a gente vai com a mãe, né, na volta a gente compra, né, e aí nunca chega esse momento, né, ou tá muito lento. Então, nesse processo que você tá aqui do seu trabalho que não tá legal, e aí a questão do dinheiro, você vai tentar ter alguns momentos felizes, o que é bem comum no signo de peixes, né? Procurar algumas satisfações, tá? E nesse sentido, você vai estar aberto para ter experiências, né? Principalmente emocionais. Então, vocês estão muito abertos para conhecer pessoas novas, situações novas, grupos novos, até religiões novas, tá? Vamos lá. Trabalho. Nove de espadas, a força. E o 3 de paus. No trabalho também vocês podem estar se sentindo muito presos, né? Vocês estão no trabalho muitas vezes por uma questão de estabilidade. Vocês têm um pouco de medo aqui, né? De não estar no trabalho. Mas ao mesmo tempo você sabe que você tem muita capacidade com a carta da força, né? Muita força de realização e você quer se expandir, sabe? Pode ser que seja isso, vocês estão se sentindo presos, porque você traz ideias e como você parece não estar integrado, né? E aí, gente, pode ter muitas coisas, a gente poderia até, pelo tarô mesmo, verificar o que poderia ser isso, mas ficaria longo demais, mas a ideia é de que, então eu trago ideias, eu trago possibilidades, mas parece que eu estou falando com a parede, então eu estou ali, né, de enfeite no processo. E eu não nasci para ser enfeite de lugar nenhum, apesar de muitos piscianos serem muito lindos, né? Mas assim, eu quero mais, eu tenho capacidade de mais. Então, pode ser até uma questão espiritual mesmo, né? É um chamado, se a sua alma é muito grande, né? Almas grandes, elas não cabem em lugares e pessoas, né? Lugares com pessoas pequenas, né? Porque os lugares em si são lugares, né? Elas dependem sempre da energia da egrégora, tá? Então, com pessoas pequenas. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Você quer expandir, você quer mudar e você quer celebrar, enfim. E alguma coisa ali parece estar num lugar onde ninguém te escuta, né? Numa masmorra, né? Meio que energeticamente falando, claro. Você pode estar num lugar lindo, mas você se sente numa masmorra, preso, né? O que acontece na masmorra? Joga na masmorra, o que acontece? A pessoa não era escutada, ficava lá, entende? Com tanto potencial. Até se fosse para servir, para fazer trabalho forçado, vamos falar assim, né? Mas ficava ali, largado, né? Que é a pior coisa. Porque você não se sente útil, você não se desenvolve, certo? Então, eu sinto que vocês estão se sentindo assim, jogados, né? Dentro, principalmente do profissional. Vamos ver aqui no emocional. 9 de paus. Aqui nas suas relações, vocês tentam, vocês não desistem, né? Vamos ver por quê. 8 de paus. Ou, olha só, nossa, 3 cartas de fogo.
Para quem, vou começar, aqui pode ser bem diferente para quem tá numa relação ou para quem tá totalmente sozinho ou sozinha. Para quem tá totalmente sozinho ou sozinha, lá atrás não deu certo, né? Mas você nunca desistiu do amor, você foi conhecendo pessoas, porque eu acredito no amor. Então, aparentemente, em julho tá bem favorável para aparecer alguém. A princípio, essa pessoa, vou até pegar mais uma carta, 9 de ouros. A princípio, essa pessoa com o Cavaleiro de Paus pode ser uma relação que seja uma relação de... que você se entregue mesmo para ter uma experiência, tá? Com a carta do louco lá. Mas ela se tornará uma relação firme, tá? Ela pode acontecer, inclusive, ou você conhece essa pessoa na sua área de trabalho, ou com pessoas que você conhece, tá? Para quem já está numa relação, vocês não desistiram, né? Só que vocês acharam que esse auge da relação teria acontecido em outro momento. Não aconteceu, a coisa estava complicada, mas parece que pelo menos em julho, não estou dizendo que resolve tudo em julho, mas em julho alguma coisa traz movimento, né? Talvez a paixão. Tem algum momento aí que, né, todo mundo se reacende, né? Pode ser, inclusive, aqui no momento que você escolheu se divertir, tá? Então fala, você quer saber, eu vou investir em mim ou na minha relação, então você pode até viajar, ou seja, espaço fala de viagem, e durante essa viagem vocês acabam meio que se reconectando, né? E as coisas tendem a se tornar bastante prósperas, tá? Então, mas é uma questão de escolha. Eu escolho não desistir, eu escolho acreditar no amor, nas relações, e eu escolho me entregar, né? Lembra? Eu me entrego, eu escolhi um caminho, tá escolhido. Não posso ficar pensando, mas isso que estaria acontecendo se eu tivesse escolhido outro? Você fica louco ou louca, entendeu? Você tem que escolher um caminho e apaga o outro, e se apaga, né? Faça de conta que ele nem existia, porque senão, como todo caminho novo, né, você tem que estar com aquela vontade de conhecer, porque não é fácil, nada que é novo é fácil, certo? Você acabou de aprender a dirigir, com certeza você lembra que quando você acabou de aprender a dirigir, não é a mesma coisa de 10 anos de carteira de motorista, certo? Então, é isso, tá? Você escolhe um caminho novo, ele tem aí os seus desafios. Mas tudo que é novo também traz exatamente o aspecto das possibilidades, né? Principalmente os aspectos das possibilidades dos meus sonhos, que estava ali como 10 de copas, ok? Gente, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.